preparando aí uma pauta bomba. Hoje, mais cedo, soube que tanto o Alcolumbre, quanto o Arthur Lira, quanto outros líderes preparam uma modificação na lei para impedir que partidos do tamanho do PSOL, portanto o PSOL, para que a gente não possa mais entrar no Supremo, porque hoje acontece assim, se há um elemento inconstitucional ou ilegal que foi aprovado pelo Congresso, ou mesmo pelo governo, um partido político que tem assento na Câmara é um dos entes autorizados a fazer esse tipo de acionamento do Supremo. Eles querem alterar essa lei para impedir que a gente possa acionar o Supremo. Em quais momentos a gente acionou? Agora nesse tema do IOF, mas principalmente no tema do orçamento secreto, que eram aquelas emendas sem nenhum tipo de transparência, um prato cheio para a corrupção. E, em última instância, é essa ação que vem travando o recebimento de emendas por parte de parlamentares, que agora precisa de regra, que agora não pode fazer o que quer. É isso que atrasou a liberação de emendas e é isso também que aumenta a chantagem por parte do Centrão. Então, eles sabem que, pelo perfil político e ideológico do pessoal, a gente tem esse papel mesmo, né, de denunciar os esquemas e de mover todas as ações possíveis, inclusive no âmbito do judiciário. E eles disseram que estão preparando para a semana que vem, que vão debater no Colégio de Líderes e já pautar em regime de urgência. Isso é extremamente grave, porque é amarrar uma das nossas prerrogativas, né? É dificultar o nosso papel e o nosso poder de atuação. Então, sendo mais direta para responder a sua pergunta, o clima não é bom, mas também nunca foi bom. Pelo menos a diferença agora é que o povo brasileiro pode talvez compreender melhor, né, do que se trata o Congresso Nacional, o nível de chantagem e quais são os reais interesses do centrão e da extrema-direita. Não querem pautar o fim da escala 6 por 1, 70% disse que é contra, uma pesquisa da Quest, né, da última semana, estão atrasando, demorando para entregar a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, se negam a taxar as grandes fortunas agora. Para aprovar o aumento do número de deputados, aprovam rapidinho. Para aumentar o Anicia. aumento da conta de luz, rapidinho. A anistia para o Ramagem, querem agora salvar a pele da Zambelli. Tudo isso estão na primeira ordem. Agora, quando é a favor do povo, se negam a fazer. Então, pelo menos agora a população brasileira sabe um pouco melhor sobre isso, né? Ô Lourdes, Sam, eu até separei aqui um trecho do Alcolumbre falando sobre isso que você comentou aqui agora Mas ontem lá no apenas uma Senado. observação. Eu acho que Vossa Excelência tocou num assunto muito importante e que eu vou trazer na próxima reunião de líderes. Há algum tempo nós estamos aqui e, claro, todos têm o direito de fazer as manifestações que compreendem razoável e para isso temos um mandato. Tem uma questão que nós temos que discutir com urgência no Congresso Brasileiro em relação aos legitimados que podem acessar o Supremo Tribunal Federal para questionar qualquer lei votada no Congresso. Esse é um problema seríssimo que nós temos no Brasil. Todo mundo pode acessar o Supremo e depois fica as críticas aqui em relação às decisões do Poder Judiciário brasileiro, da Suprema Corte. Hoje está muito aberto isso. Todo mundo pode acessar e questionar qualquer coisa, entrar com madinha em relação a uma legislação votada pelo Parlamento brasileiro. Então, eu acho que Vossas Excelências estão fazendo ponderações adequadas. Acho que o que o senador Espiridião Amin fala tem razoabilidade em relação a enfrentarmos esse assunto e modernizarmos a legislação a partir de um entendimento do Supremo Tribunal Federal. Eu não tenho a capacidade jurídica e intelectual do presidente Rodrigo Pacheco, mas eu entendo que nós temos que tomar uma providência em relação a isso. As críticas ao judiciário são fruto daqueles que vão e procuram no judiciário, como o caso do IOF, foi um partido político que entrou fazendo o primeiro questionamento, em seguida a AGU, com legitimidade, com prerrogativa, mas se todo o tempo nós levarmos todas as discussões do Congresso, com todos os legitimados para o Supremo Tribunal Federal, em todo instante alguém vai ficar satisfeito e alguém vai ficar insatisfeito com a decisão da Suprema Corte Brasileira. Acho que esse é um assunto muito relevante que temos que decidir no Parlamento, com legitimidade, sobre quais os aspectos dos legitimados que podem entrar para questionar
constitucionalidade de uma lei votada no É isso. O Sam, isso daí seria basicamente colocar ali um número de representantes de cada partido para poder limitar o tamanho da bancada que pode acionar o STF, é isso? É isso. O projeto que está tramitando tem, primeiro, um problema. O que está na CCJ, que é de autoria do deputado Marcos Pereira, que inclusive também é presidente do Republicanos. O principal problema dele é que ele é um projeto de lei. E esse tema das prerrogativas é um aspecto constitucional. Se eu não me engano, o artigo 105, posso estar equivocada, porque eu ouvi hoje mais cedo. Então, não poderia ser por uma lei simples, precisaria ser por uma emenda constitucional, que aí tem que ter comissão especial, precisa de 2/3 dos votos. Então, isso aí já me deixa ressabiada, porque se forem através desse projeto, como eu ouvi hoje nos bastidores, já mostra uma irregularidade muito grande no golpe que eles estão querendo dar. E no projeto, ele não fala, ele, em tese, a princípio, ele não atingiria o PSOL, porque o PSOL superou a cláusula de barreira, até porque fez uma federação com a rede, atingiu os marcos. Mas durante a tramitação, os projetos eles podem sofrer modificações, né, a partir dos relatórios, dos substitutivos. E é essa a intenção. O Alcolumbre ali foi extremamente explícito, né? Ele falou: primeiro foi um partido político, depois foi a AJU. Ele não citou, mas o partido político é justamente o PSOL. Então, o que eles podem fazer nessa manobra? Alterar o relatório, não os partidos que não cumpriram a cláusula de barreira, mas os partidos que têm menos do que X parlamentares, ou Pode colocar um número de senadores, por exemplo, que não tenha senadores, por exemplo, que é o nosso caso, enfim. que é o caso hoje. Que eles podem criar a regra que eles quiserem, na verdade, né? Se o objetivo for esse, que é o que eles costumam fazer, ou seja, eles podem criar uma métrica correta para justamente nos excluir. Então, a gente soube dessa informação hoje, e até agradeço a oportunidade, inclusive, de estar falando sobre isso, porque é tiro curtíssimo. Veja, ele quer colocar na colégio de líderes já na semana que vem, e aí são mais 2 semanas de atividade parlamentar, e já entramos em recesso. Então, eles podem querer acelerar algo que vai nos amarrar muito, inclusive, para fazer o enfrentamento no semestre que vem. Porque eu não acho que a temperatura vai esfriar, eu acho que vai piorar. E eu citei isso, mas teve outras coisas que o pessoal fez também. Então, teve o orçamento secreto, que, sinceramente, eu acho que é o principal motivo. O problema não é nem o IOF, considerando que a AGU também acionou. Mas eu acho que tem a ver mais com o tema do orçamento secreto, às vezes que a gente entrou também no Supremo, nos temas relativos aos direitos reprodutivos, então a gente nunca avançou no Congresso Nacional em permitir exceções, né, no aborto ilegal no Brasil. Foi através do Supremo que a gente conseguiu, mesmo relativo aos direitos da população LGBTQIA+, tudo aquilo que o Congresso se nega a votar, a gente aciona a Constituição, porque isso, aliás, a gente aciona o Supremo, que é um guardião da Constituição, é quem tem o papel de fazer isso, né, de fazer a interpretação sobre os pontos que ficaram em aberto a partir do trabalho dos constituintes. E agora querem nos impedir de ter essa prerrogativa, esse papel. Eu considero isso, sim, o maior ataque que o nosso partido já sofreu nesses anos todos. Porque, de fato, é tirar bastante do nosso peso, da nossa atividade política, né, que se dá nas diversas formas. Se dá no Congresso, se dá nas ruas, e quando há brecha, também se dá no judiciário, né? Todas as armas são válidas na luta de classes, já diria o correto.